Olá, minha gente, bom dia. Estou começando mais um vlogzinho aqui com vocês nessa segunda-feira. Vou tomar um cafezinho antes de ir pro yoga, que hoje é dia de voltar à rotina, voltar aos exercícios físicos e vamos pro yoguinha, pelo menos dar uma mexida no corpo. Eu passei aí uns bons dias sem exercitar nada e, né, o corpo, na minha idade, o corpo fica tipo, meu Deus, vai se mexer, pelo amor de Deus. E aí dá dor de cabeça, dá mil coisas se a gente não faz nada. Então, voltando hoje pra ver se a gente não falece, não é mesmo? E é isso, minha gente. Um bom dia, um bom início de semana pra gente. E volto mais tarde com mais atualizações para vocês, tá bom? Um beijo! Olá, minha gente. Voltei. Acabei de chegar do yoga. Foi muito bom. É muito interessante. Eu vim aqui falar com vocês justamente a respeito disso. O quanto o nosso corpo sente quando a gente, o meu pelo menos, a gente não tá fazendo exercício e daí volta a fazer exercícios. Porque a gente termina a aula e a gente vai pro Shavasana, eu já falei dele aqui, mas pra você que não sabe, é deitar no tapete no final da aula e dar uma relaxada ali e fechar o olho e deixar ir assim, sabe? E aí depois a professora traz a gente de volta, né, a mente de volta pro agora e tudo mais. Mas na hora que eu me deitei para iniciar o Shavasana, eu senti cada ponto do meu corpo que estava reclamando por estar fazendo aqueles exercícios ali, sabe? E aí durante o Shavasana o corpo foi acabando de relaxar e tudo mais, aí eu já não senti mais nada, mas foi muito interessante ter essa percepção do corpo sentindo o exercício e pontos específicos de lugares que ficaram muito tensos e sentindo esse relaxamento. Não sei se eu estou me fazendo entender, é uma divagação um pouco devagada, mas eu queria contar sobre isso porque eu tava uma semana sem fazer nada de exercício, sem ir no yoga nem um dia, e agora eu voltei e eu gosto muito do yoga justamente para perceber o meu corpo, sabe? Para sentir o que o meu corpo está sentindo. Porque parece que a gente sente, né, o tempo todo o que o nosso corpo está sentindo, porque estamos dentro deste corpo, mas muitas vezes a gente simplesmente ignora, não realmente presta atenção nessas coisas. E no yoga eu consigo prestar atenção em qual parte do meu corpo eu tô sentindo dor naquele momento, ou desconforto, ou tá precisando alongar um pouco mais, tô sem mobilidade em alguma parte do corpo. Então, tipo, no yoga você vai se percebendo a mente acelerada que você tá, as comparações que você faz, porque você vai pro yoga, faz as posições. Se você tá num momento muito ruim de comparação, você vai ficar olhando as outras pessoas fazerem o exercício e você vai se desconcentrar do seu próprio exercício. Então, a prática do yoga vai ajudando você a se focar, porque quanto mais focado você estiver no seu próprio exercício, no seu próprio corpo, mais você vai conseguir fazer a postura direito. Então, eu acho muito, muito, muito legal perceber esse tipo de coisa e queria compartilhar aqui com vocês, para que vocês também, enquanto façam suas práticas de exercício, seja qual for, prestar realmente atenção no corpo, prestar realmente atenção na postura que você está fazendo, mesmo que seja musculação, sabe? Prestar atenção se você está realmente trabalhando o músculo que aquele exercício trabalharia, ou se você está só fazendo de qualquer jeito e não adiantando para nada. Então, fazer as coisas com presença é realmente muito bom e faz muita, muita diferença nas práticas que a gente faz ao longo do dia. Então, queria compartilhar isso com vocês. Estava com muita saudade de fazer um yoguinha, mas eu fico um pouco com preguiça às vezes. Eu posso fazer em casa, eu tenho tapete, tem aulas, como eu já falei para vocês, milhares na internet, mas estava assim num tempinho de preguiça, mas acabou a preguiça, então voltamos pro yoguinha e temos muita coisa para fazer essa semana, muito estudo, muitas leituras. Eu quero mostrar para vocês um livro que chegou aqui. Sim, gente, mesmo com os livros de casamento eu ainda compro livros, porque, né, tem outros assuntos que me interessam. E um maravilhoso que chegou aqui para mim ontem, domingo, foi esse daqui. Anatomia da História. Eu estou estudando escrita de verdade para
melhorar a minha própria escrita e também soltar uns conteúdinhos ajudando quem mais gostaria de iniciar nesse mundo da escrita. Então comprei esse daqui que eu achei muito legal e eu já comecei a ler, como vocês podem ver aqui pelo marcador, mas eu tô bem no início, então quando eu tiver mais conteúdos para falar para vocês, eu mostro. E tem mais outros dois que eu quero também sobre escrita, e se eu comprar quando chegarem eu mostro para vocês, tá bom? E é isso, basicamente. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa e volto mais tarde, tá bom? Um beijo e até a próxima. Olá, minha gente, voltei mais uma vez, mas só para mostrar uma coisa muito legal que eu acabei de fazer. Eu queria conseguir ler um livro e ter uma caneta, um lápis ali junto, sem estar jogado em qualquer lugar, sabe? E daí eu tinha visto umas coisas na internet da galera comprando umas bolsinhas fininhas assim que passa a capa do livro, mas eu não queria esperar chegar, não queria gastar dinheiro com isso, e aí eu pensei, como eu posso fazer? Aí primeiramente eu pensei, vou costurar uma. Mas eu não tenho tecido, sabe? Eu não tenho pano aqui que ficaria bom daqueles mais grossinhos e tal. Aí o que que eu fiz? Fiz de crochê. Não está muito maravilhosa, o acabamento está bem ruim. Eu podia ter feito com uma carreirinha a mais para não ficar tão apertadinho. Mas eu fiz, gente. Está pendurado aqui e é muito prático e eu amei. Eu fiz com a primeira linha que tava assim mais na minha vista, então por isso ele é laranja. Não é uma escolha consciente, é uma escolha necessária, mas eu achei que ficou muito bom, então estou muito feliz porque ficou muito legal. E claro que eu vou fazer outros para pôr em todos os meus livros, não, brincadeira, mas eu vou fazer pelo menos mais um para ver se fica melhor ele mais grossinho, pra não ficar tão apertadinho, porque, por exemplo, o lápis ficou bom aqui e as minhas canetas dessa daqui, mais outras canetas normais, ficou bem apertadinho, então eu acho que eu vou fazer outro maior, mas por enquanto, pro que eu precisava, está aqui. Muito feliz. Então é isso, tá bom? Um beijo e até mais.
Olá, minha gente, bom dia. Hoje é terça-feira e hoje eu comecei o dia animada. Não, brincadeira, eu não estava animada, eu queria muito voltar pra cama. Mas eu acordei pra colocar o Paulo pra escola e tudo mais e me senti assim, desperta. Então eu fiz minhas páginas matinais enquanto ele tomava o cafezinho dele e tudo mais. Daí ele foi pra escola e aí eu fui fazer um yoguinha. Eu fiz um yoguinho em casa porque hoje não tem yoga na academia. A academia é segunda, quarta e sexta. Hoje é terça, então não tinha. Daí eu fiz aqui em casa porque eu senti que meu corpo estava precisando muito de movimento. E uma coisa muito legal do yoga é que não parece, mas eu estava de casaco porque amanheceu friozinho aqui. Nada muito frio, mas assim, friozinho. Então eu tava de casaco, eu fui fazer o yoga de pijama mesmo ainda, nem tinha trocado de roupa nem nada. E no primeiro movimento, assim que acabou o primeiro movimento, eu já senti meu corpo aquecidinho, sabe? Daí eu já tirei o casaco porque eu já tava quentinha. E uma coisa que eu acho muito gostosinha do yoga é essa sensação. Lá na academia tem ar-condicionado e da sala do yoga é bem gelado, então eu chego tipo, meu Deus, e eu fico num lugar da sala que o ar-condicionado bate em cima, mas depois da primeira postura eu já não sinto mais nem um pouco de frio, também não sinto um calor absurdo, mas eu sinto, sabe, como realmente se eu tivesse aquecidinha ali. E é muito gostosinho de sentir, então eu queria contar isso pra vocês, queria compartilhar. E então eu fiz um yoguinha, fiz uma meditação rapidinha também depois do yoga, foi muito bom. E agora eu fiz um cafezinho da manhã, um pãozinho com um cafezinho com leite, vou tomar e vou fazer uma outra coisa que eu queria contar pra vocês, que eu tô treinando o meu inglês e o meu francês. Eu queria muito treinar, tipo, aumentar meu vocabulário, melhorar minha escrita e tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz 30 perguntinhas em francês e 30 em inglês. E eu estou respondendo uma perguntinha por dia. Parece bobeira e talvez seja, mas eu achei um jeito gostosinho de treinar a minha escrita. Porque se eu fizer como eu faço em português, como se fosse um journal de eu sentar e escrever, não vem nada em outra língua, nada. Mas se eu tiver um guia, uma pergunta para responder alguma coisa, eu achei que me facilitaria e realmente tem me facilitado. Então eu vou responder as minhas perguntas agora enquanto eu tomo café e queria compartilhar com vocês. Acho que vocês já viram esse caderninho que eu fiz há um tempo atrás e ele estava aqui parado porque a ideia era escrever aleatoriamente, mas eu não estava conseguindo, então eu fiquei pensando bastante em o que eu poderia fazer para conseguir escrever e aí me veio essa ideiazinha das perguntas e tem sido muito legal, então queria também compartilhar com vocês. E uma outra coisa, esse vídeo sai no domingo, então provavelmente vocês já viram o vídeo de quarta-feira. Gostaram? Comentem aí se vocês gostaram. Gostaram, meninas? As minhas amigas falam que gostam de me ouvir falar, então aproveitem para me ouvir falar horrores. E espero que seja legal essa troca aí de estilozinho podcast, tá bom? Então é isso, eu volto mais tarde com outras coisas ao longo do dia. E um beijo até mais tarde. Ou até amanhã, se eu esquecer de gravar, mas eu espero que seja até mais tarde. Beijo! Olá, minha gente! Acabei de chegar da academia e passei uma raiva ali na portaria porque tinha uns policiais agredindo um morador de rua, porque alguém acusou ele sem prova que ele tinha roubado uma casa, ninguém sabe se foi ele ou não, e os policiais já estavam batendo no cara sem saber se era ele ou não. E eu fiquei muito nervosa e me senti muito impotente porque eu atravessei a rua, fiquei lá perto da situação, olhando para eles de cara feia, fiz algumas perguntas para as pessoas que estavam próximas para ver se eles paravam de bater no cara e eles deram uma parada porque eu acho que eles viram que eu não estava concordando com o que eles estavam fazendo, mas eu me senti muito impotente de não ter coragem de questionar mais e ir lá defender o cara mesmo, sabe, peitar eles e tudo mais. Mas, mano, eu tô me sentindo muito impotente. Tô me sentindo realmente mal, porque as pessoas não têm humanidade. Provavelmente eles têm um protocolo para prender a pessoa, se a pessoa tiver cometido o crime. Mas se eles não tiverem provas, eles não podem fazer nada. E eles estavam coagindo o cara a confessar que foi ele e batendo na cara dele. Sério, cara. Que ódio dessa humanidade horrorosa.
porque se acha superior. Como um ser humano se acha superior a outro ser humano? Tinha coisas legais para falar para vocês, mas agora eu não vou conseguir. A única coisa é que soltei o podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Então agora vocês conseguem ouvir minha voz lá também, mas eu não tô nem animada para falar isso, porém preciso divulgar. Então vocês que me seguem aqui provavelmente já sabem, mas é isso, tá bom? Força para vivermos neste mundo horroroso, onde um monte de criança morre de fome porque o cara quer a terra deles para ele, onde a polícia se acha superior às pessoas pobres e batem nelas sem motivo, sem... Nem que tivesse um motivo, gente. Bater na pessoa não é mais normal, entende? Não deveria mais ser normalizado, sabe? Onde mulheres ainda apanham de caras, o cara tenta matar ela a socos dentro de um elevador. É só notícia ruim, é só notícia ruim. E aí a gente vai tentando viver no meio de tudo isso, né? Tipo, mas como não se importar? Como não... Cara, é indignante, e que ódio. Olá, minha gente, eu voltei porque eu queria contar uma coisa pra vocês. Que a minha estante ganhou uma terceira parte. Então agora temos 6 portinhas de livros. Eu já coloquei, eu e o Altair, né? Ele estava aqui quando chegou e me ajudou. E a gente colocou os livros todos que a gente ganhou de casamento. Não tão, tipo, estavam meio misturados, porque alguns a gente quis colocar junto com outros que a gente já tinha. Mas a maioria está aqui nessas 2 primeiras portinhas, porque a gente fez uma troca, tipo, a que ficava mais aqui a gente jogou pra lá, enfim. E aí a gente colocou essa plantinha aqui, meu pai quebrou a minha caneca, que era muito especial para mim, e aí o que eu fiz? Enchi ela de sal grosso, coloquei uma plantinha artificial aqui pra ficar bem bonita. Olha que linda essa imagem da minha televisão. Desculpem me distrair. Aí ali tem joguinhos de Seven Wonders, que a gente ama, com uma estatuetinha que o Altair já tinha. Ali tem um enfeite que eu ganhei, que eu comprei de uma moça numa feirinha que eu fui. E uma Nossa Senhora que ganhamos de presente de casamento. E tem uma outra bem linda aqui que também ganhamos de presente de casamento. Então somos muito abençoados e protegidos. Enfim, eu queria só mostrar pra vocês que agora nós temos 6 portinhas e tipo, minha biblioteca está crescendo. Tá tão bonito. Quando vocês vierem aqui em casa, eu mostro tudo com calma pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Olá, minha gente, bom dia. Hoje é quarta-feira e já são quase 11h30 da manhã. Eu já fiz bastante coisinhas hoje, já estudei, já entreguei trabalho, já fiz um yoguinha em casa, porque hoje não é dia na academia, mas eu precisava me movimentar, então eu fiz em casa. E escrevi minhas páginas matinais, li um pouco. E eu só fiz tudo isso porque eu acordo 5h30 da manhã, tá, gente? Não por escolha, mas porque eu faço café e tudo mais pro Paulo poder ir pra escola. Então, é isso. E hoje eu teria terapia, mas a minha terapeuta não pôde me atender hoje por motivos pessoais. Então eu aproveitei pra ir engajando aí no estudo, na yoga e no que eu precisava fazer de manhã. E já tomei um banhozinho, fiz a minha skincare, passei só um blushzinho pra dar uma cor na cara. Eu nunca sei se eu passei o blush certo, gente. Oh, vida difícil essa de se maquiar sozinha. Alguém vem me maquiar, @Idianês, @Thaís. Mas eu não fiz uma maquiagem não, só mesmo fiz a skincare, passei protetor solar, nem passei o com cor, porque vai me dando nervoso ao longo do dia, parece que eu tô super maquiada. E eu só passei um blushzinho pra dar uma corzinha, mas eu também tô numa posição ruim, que meu rosto fica mais escuro, então vocês não vão ver direito. Mas, enfim, é isso. Hoje saiu o texto novo lá no Substack. Se você está vendo isso no domingo e você ainda não foi lá ler os textos, entrem lá, vão ler, tá muito legal. E se você também não viu, eu liberei o primeiro episódio do podcast Fala Honey e tá no Spotify, também aqui no YouTube, então você pode ir lá conferir, deixar seu comentário, seu like, me dizer o que vocês gostaram. E para quem já foi, já comentou, já ouviu e tudo mais, muito, muito, muito obrigada
Vocês são amigas maravilhosas, assim, sério, me ajudam demais e eu amo isso. Acho que por enquanto só um detalhe, mas hoje amanheceu frio aqui, gente, frio mesmo de, tipo, eu deixei as janelas fechadas e tal, porque estava geladinho. Claro, eu sei que em outros lugares tá muito mais frio, mas pra temperatura daqui estava frio, então é isso, tá bom? Eu vou voltar aqui mais um pouco para as minhas leituras, daqui a pouco fazer um almocinho e de tarde eu tenho mais estudo. É isso, um beijo e até mais tarde. Olá, minha gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, finalmente. E eu só queria mostrar para vocês que eu vou organizar o meu mural aqui, tirar o meu controle de hábitos daqui, porque ele já fechou o mês. E a coisa que eu mais fiz esse mês foi escrever minhas páginas matinais, e a que eu menos fiz foi ir na academia e editar o meu livro. Mas mudaremos isso no próximo mês. Eu já peguei minha folhinha aqui, vou escrever os hábitos desse próximo mês e mostro pra vocês. E em vez de academia, eu vou colocar movimento, porque aí vai contar o yoga e os yogas que eu faço em casa. Porque se eu colocar academia simplesmente, talvez eu não marque nada novamente. Espero que não, espero conseguir ir à academia também, fazer a musculação, mas, né, isso é outro papo. Enfim, e aí também vou trocar aquele calendário ali, que tá de julho, e nós vamos pra o de agosto. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, que eu acho que eu já tenho ele aqui. Ah, não, ele eu vou ter que imprimir. Eu tenho só o pequenininho, que fica lá no alto, e aí esse aqui é o de agosto, e tem um lá em cima, estão vendo? E aí eu vou trocar pra esse e o grande. Mas o grande eu ainda tenho que imprimir, tá bom? Então depois que eu fizer isso eu mostro pra vocês de novo o mural. E um beijo e até mais tarde. Voltei, minha gente, pra mostrar pra vocês os hábitos do mês que eu vou vigiar. Eu não sei qual é a palavra que eu vou marcar aqui no meu calendário de hábitos, no meu controle de hábitos. Ah, que eu vou controlar então, né? Olha, eu coloquei minhas páginas matinais, que eu escrevo todas as manhãs. Também as aulas que eu estou fazendo, dos cursos que eu estou fazendo. A edição do meu livro, então todo dia que eu editar um capítulo eu vou marcar aqui também. As minhas leituras, todo dia que eu ler alguma coisa, independente de qual leitura seja, vai entrar aqui. E não entra audiobook não, tá, gente? Audiobook é completamente extra, não entra em leituras. Internet, e nessa parte de internet vai ser para dias que eu postar algum vídeo, o Substack ou podcast, alguma coisa, eu vou marcar aqui para ver quantas vezes eu tenho feito isso. E movimento, igual eu falei para vocês, que aí vai ser a academia, o yoga, uma caminhada, qualquer coisa que movimente o nosso corpo. E o inglês e francês, que eu estou todos os dias respondendo uma pergunta em inglês e uma em francês para melhorar o vocabulário e a escrita. Então, está tudo aqui. E sobrou até um quadradinho, que por enquanto eu não vou encher, porque também a gente não precisa encher a nossa vida de coisas o tempo inteiro, né? Então eu vou deixar esse quadradinho. Se aparecer alguma coisa que eu acho interessante, eu coloco, senão vai ficar em branco e é a vida. Então é isso e até mais tarde. Olá, minha gente! Bora fechar esse vlogzinho. Hoje já é domingo, ontem foi o único dia que eu não gravei e foi sem querer, porque tipo, eu passei o dia pensando em gravar e acabei esquecendo, mas eu estou aqui com o meu computador para ver se eu edito um pouco mais do meu livro, que também ontem foi o único dia da semana que eu não editei nenhum capítulo, mas tudo bem, porque na sexta-feira eu abri um vinhozinho e editei mais de um capítulo, então tá tudo certo, tudo dentro do cronograma. E se Deus quiser, até o final desse mês a gente já edita tudo que tá faltando. Se ficar faltando pro mês que vem vai ser bem pouco e a gente vai finalizar esse livro esse ano. Então, mandem forças, mandem pensamentos positivos. Essa madrugada eu dormi bem pouco porque Paulo Augusto teve uma crisezinha alérgica de rinite e tudo mais, mas já tá tudo controlado. E estou me deixando descansar um pouco mais agora que eu vou ver se eu edito aqui uns 2 capítulozinhos do livro e ficar de boa aqui no meu sofá, né? Talvez colocar uma Guerreiras do K-pop para assistir pela terceira vez.
Eu estou precisando assistir em inglês, eu ainda não assisti em inglês, eu quero ouvir as músicas em inglês, então talvez. E acho que é isso. A gente foi tomar um sorvetinho depois do almoço, eu e Paulo, pra dar uma respirada, uma saída de casa. E a Luísa que tá bonita, né? Mesmo estando, tipo, contra ela, né? Tipo, mesmo, sei lá. Era pra eu estar de cá. Olha, fica bem melhor até. Mas eu estou de cá. E, gente, uma coisa. Eu voltei essa semana a usar a niacinamida, que faz um tempo que eu não usava. Eu tava usando outros ativos pro rosto. Mas a niacinamida, pra mim, é o que deixa meu rosto melhor, cara. Não tem como, sabe? Vai ser niacinamida para sempre. Então, fica a dica se você quiser testar. Eu uso da Princípia, porque eu acho o valor super ok dentro dessas coisas de skincare que são caras. Eu acho o da Princípia um bom valor. E aí, eu tô usando a niacinamida. Tipo, foi a que eu testei e que eu achei que deu bom. E aí eu uso também o Mix 02 deles, que eu acho que eu já mostrei pra vocês, que é pras olheiras. E o retinol também uso deles. O Paulo usa o sabonete facial deles e o meu, na hora que acabar também, eu vou comprar deles pra testar no meu rosto, porque eu uso outros. Mas, nossa, de cá fica uma luz muito boa, né? Ali atrás é o meu negocinho de dor de cólica. Minha bolsinha de água quente. E é isso, tá bom? Um beijo. Ah, eu quero contar uma coisa rapidinho. Que eu assisti o novo filme que tá na Netflix, que é Meu Ano em Oxford, eu acho que esse é o nome. Se você está procurando uma comédia romântica com um plot twist, que eu não vou dar spoiler aqui, mas que lembra um pouco... Se eu falar o que lembra, vai ser um pouco spoiler, talvez, pra vocês. Vai ser. Então não vou estragar a coisa de vocês, não. Mas vai ter um plot twist que, se você tá procurando só uma comedinha romântica, não vai nesse filme. Não é o que você está pensando. Mas eu coloquei pra assistir, por quê? Porque ele se passa em Oxford. E se você ouviu o podcast, você viu que eu fui lá nessa cidade da Inglaterra. E lá é lindo, né? Lá tem a Universidade de Oxford e tudo mais. E o filme mostra muito os cenários e as coisas que acontecem por lá. Então, isso é uma coisa bem legal. Eu assisti mais com esse propósito, mas obviamente eu vi toda a história do filme. E saí um pouco... Como assim? Mas assistam pra vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? E é isso. Um beijo. E até semana que vem. E pra vocês que ficaram até o final, eu vou deixar aqui, dessa parte pra frente do vídeo, uns trechinhos das gravações que eu e o Altair fizemos em Londres e nas cidades lá da Inglaterra, de Chester, de Chatsworth e da rua da casa que eu ficava vendo no Google Maps. Se você ouviu o primeiro episódio do podcast, você vai entender do que eu tô falando, e eu vou deixar as imagens em seguida, então aproveitem. Tchau! Walking Street número 10. Da cidade é muito silencioso. Sim.